Hoje eu vou te ensinar a fazer o bolo de rolo pernambucano. Esse bolo é divino, a massa, o recheio é muito saboroso. Vamos ao preparo? Eu vou começar falando sobre a forma que eu vou usar. Essa forma aqui é uma forma própria para bolo de rolo. Pode ver que ela é bem baixinha aqui nas laterais e isso facilita muito na hora de espalhar a massa do bolo de rolo. Essa forma aqui, ela é da Rodin, tem várias marcas. Eu gosto dela porque ela é bem firme, ó, então facilita bastante na hora de mexer com ela, de espalhar massa. Ela não entorta, então eu gosto muito dessa forma. E essa forma aqui, ela é de 23 por 39. Então, esta é a forma específica e é a que eu vou usar. Eu tenho duas dessa e eu untei com desmoldante caseiro. Ó, untei as duas com desmoldante caseiro. Se você quiser untar com aquele spray, também facilita bastante. Porém, também tem essas formas. Essa forma aqui é forma de rocambole. Eu já fiz bolo de rolo nesta forma e já fiz também nessa daqui. O que que eu fiz? Eu usei as costas da forma. Então, eu untei aqui em cima e espalhei a massa do bolo aqui em cima. Então, já fiz com esses três tipos de forma. Então, qualquer uma que você fizer vai dar certo. Porém, a forma específica vai facilitar aí o teu trabalho. Então, vamos começar aqui o preparo da nossa receita. Então, aqui eu tenho 125 gramas de manteiga. Essa manteiga, ela está em temperatura ambiente. E aí, eu sei que vocês vão me perguntar, dá para usar margarina? Tá, dá para usar margarina, porém, com a manteiga fica mais gostoso. Aí, eu vou acrescentar aqui 1,5 xícaras de açúcar. Vou colocar também uma pitadinha de sal. Aí, com a batedeira, eu vou bater bem, até fazer um creme bem branquinho, bem bonito e bem branquinho. Eu vou bater aqui aproximadamente uns 5 minutos. Depois que eu tiver batido tudo prontinho, eu mostro pra vocês. Parei aqui um pouquinho a batedeira para mostrar para vocês. Ó, a gente vai batendo, aí vai fazer uma farofinha. Aí a gente continua batendo até fazer um creme. Se você quiser fazer na batedeira, naquele bol próprio ali da batedeira, é até melhor, que espirra um pouco menos. Porém, eu tô fazendo aqui para vocês poderem acompanhar direitinho, né? Enxergar direitinho o que eu tô fazendo. Então, aí eu vou continuar batendo aqui até completar os meus 5 minutos. Depois de 5 minutos batendo, eu parei um pouco e agora eu vou acrescentar 3 ovos. Só que eu vou colocar de um por um, batendo sempre. São 3 ovos médios, tá? Então, eu coloco um, bato, ó. Coloco um, continuo batendo, ó. Depois que eu bater bem esse, aí eu coloco mais um. E assim eu vou colocar os 3 ovos. E eu vou bater aqui por aproximadamente 5 minutos. Bati por 5 minutos e agora eu não vou mais usar a batedeira. Agora eu vou acrescentar 1 xícara de farinha de trigo que eu já peneirei, então eu vou colocar aos poucos. Então aí eu venho, coloco mais ou menos a metade, aí vou mexendo aqui até envolver toda essa farinha nesse batido aqui da manteiga com o açúcar e os ovos. Ó, vou mexendo até envolver tudo. Misturei, aí eu venho com a outra parte e misturo novamente. Terminei de misturar a farinha, aí olha como fica a massa, ó. Fica assim, ó. Então, aqui, ó, tá prontinho já pra gente assar. Então, gente, ó, na hora de assar, a gente tem que dividir certinho por a mesma quantidade de massa em cada forma. Porque se você puser, numa você põe mais massa, na outra põe menos massa, aí dá diferença no resultado final, na beleza do bolo de rolo. Então, o certo é você dividir certinho a massa para cada forma, por sempre igual. Então, por exemplo, nessa forma aqui, eu vou pôr
aproximadamente 200 gramas. Então, eu vou pesar 200 gramas, eu vou colocar aqui, tá? Se você não tiver balança, pode ser a olho mesmo. Porém, tenta dividir o mais igual possível para não dar diferença no final, tá? Então, no meu caso aqui, eu vou usar uma balancinha. Então, eu tiro a tara e vou colocar aqui. E vou vendo aqui a quantidade que eu vou colocar. Então, aqui eu vou colocar aproximadamente 200 gramas. De 190 a 200 gramas. Se passou um pouco, tira um pouquinho. Aí. Ó, 200 gramas certinho. Então, aqui eu vou colocar 200 em cada forma. Então, aí eu vou espalhar a forma o mais retinho possível para ficar bem bonito aqui o nosso bolo. Vou espalhar aqui para o vídeo não ficar muito longo, aí eu mostro para vocês. Ó, espalhei o mais retinho possível, aí eu limpo aqui as beiradinhas. Vou limpar aqui. Ó, espalhei bem retinho, mais retinho possível, dei uma limpadinha nas beiradinhas e agora eu vou levar ele pro forno. O forno tá pré-aquecido e eu vou assar a no máximo 180 graus por aproximadamente 7 a 8 minutinhos, tá? Então, ele não pode ficar dourado. Você abre o forno, quando passar 7 minutos e meio, você dá uma leve tocada assim na massa, para ver se ela já está assada. Se ela tiver assada, já pode tirar. Então, eu vou levar para assar e mostro para vocês. Gente, eu já assei aqui, ó, a primeira placa, e agora vem o recheio. Eu vou colocar aqui aproximadamente 80 a 85 gramas de recheio. Também o recheio é legal fazer pesado também, pra ficar bonitinho no final aqui do bolo, pra não dar diferença de um pro outro. E depois eu vou falar pra vocês sobre o doce que eu estou usando. Ó, coloquei 90 gramas. Então, agora eu vou fazer a mesma coisa, ó, vou espalhar, bem espalhado por toda a placa de bolo. Nas beiradinhas, tudo. Espalhei o mais uniforme possível. Aí eu venho aqui, ó, na beiradinha, dou uma levantadinha e agora eu vou começar a enrolar. Quando a gente começa a enrolar, às vezes ele quebra um pouquinho, mas é mais aqui no comecinho, ó. Aí a gente vai pegando, não sei se vai dar pra vocês verem direitinho, ó. A gente vai virando, com a luva é um pouquinho mais difícil, ó. Vai virando assim, ó, bem de pouquinho, tá vendo? Ó, ó a viradinha que eu tô dando. Bem pequenininha. As primeiras, às vezes, quebra. Mas depois, nas próximas, aí elas vão sair enrolando com mais facilidade. Ó. E assim eu vou girando, ó. Aí lá na frente ela começa a descolar sozinha. Ó, tá vendo que tá enrolando? Ó. As beiradinhas, às vezes, racha um pouco, porque ele resseca. Mas não tem problema, porque depois nós vamos cortar essas beiradinhas, ó. Aí ele vai deslizando, tá vendo, ó? Ele vai deslizando. É só o comecinho mesmo que quebra. Aí, ó, enroladinho. Ó, tá enroladinho já. Essas pontinhas a gente vai cortar depois, então não tem problema. Então, aqui tá pronto. Aí eu vou cobrir com um paninho e vou esperar a próxima massa que já está assando.
E olha, gente, eu já assei a minha segunda massa, já passei a goiabada. Então, aqui, ó, eu venho com aquele que eu fiz e encaixo justamente aqui, ó, tá vendo? Ó, bem aqui. Aí, eu venho com uma espátula ou uma colher limpinha assim. Levanta a beiradinha, veja se tá bem encaixadinho aqui, ó. E vou começar a enrolar, tá? Então, eu começo a enrolar a partir daqui, ó. Ó. Aí, eu já começo a enrolar aqui essa parte. Então, eu vou fazer aqui, aí eu mostro pra vocês. Já terminei aqui, ó, essa é a minha terceira placa que eu vou levar pra assar. E eu vou fazer da mesma forma, vou assar, passar a goiabada e enrolar naquelas duas massas que eu já fiz. E olha só, gente, tô terminando aqui a terceira massa. Quando acontece assim, ó, de colar um pouquinho, aí a gente enfia aqui, ó, a espátula e faz assim e continua enrolando. Ó, aí a gente ajuda assim, ó, tá vendo, ó? Tá vendo que ali tá meio grudadinho? Aí a gente vem aqui com a espátula e ajuda aqui, ó. Aí depois, não tem problema, porque essas duas partes aqui a gente vai cortar fora. Aí eu tiro essa parte fora, vou jogar o açúcar de confeiteiro por cima. E tá pronto aqui o nosso bolo de rolo. Ó, coloquei aqui um pouquinho de açúcar de confeiteiro. Na verdade, eu coloquei o glaçúcar, né? Tirei aqui, cortei as pontas. Agora eu vou colocar ali, numa vasilha bem bonita. Vou tirar umas fotos, aí eu mostro bem detalhado pra vocês. E olha só, o bolo pronto. Ó como ele fica. Ele pesa, eu pesei e deu 650 gramas, tá? Olha que maravilha, gente, é super gostoso. E agora chegou aquele momento que eu gosto, né? Que é provar essa delícia. Deixa eu pôr aqui no pires. Pra vocês olharem bem de pertinho, ó. Olha que lindeza, gente, ó. Lindo, né? Lindo e gostoso, viu, gente? Pensa num bolo gostoso, é esse aqui. Você pode fazer para se deliciar aí com a sua família e pode vender também, né? E a decoração também, decoração é a gosto. Você pode fazer como eu fiz, colocar açúcar de confeiteiro por cima. Você pode fazer desenhos com a goiabada. Aí fica ao seu critério, tá? E agora vamos comer. E eu vou comer daquele jeito bem gostoso. Assim. Coisa boa. Olha só. Muito gostoso mesmo, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado da receitinha de hoje. Que vocês reproduzam aí na casa de vocês para se deliciar ou para vender. E eu vou ficando por aqui. Beijos, até o próximo vídeo.